Olá, nesse vídeo eu vou falar para você sobre os recursos de importação de planilhas eletrônicas para dentro do Adiante Reports. Lembrando que a plataforma pode trabalhar com conexão online com as suas bases de dados externas, com o carregamento de dados a partir de suas bases de dados externas para dentro do banco in-memory e também com o carregamento de planilhas eletrônicas para dentro do banco in-memory. A vantagem desse carregamento é que, mesmo você carregando grandes massas de dados e não normalizadas, ou seja, estruturas colunares, no momento que elas são importadas para dentro do banco in-memory, elas são automaticamente compactadas e indexadas para extrair dessas estruturas a melhor performance possível. A partir do momento que os dados estão ou numa fonte externa ou no banco in-memory, nós podemos seguir com o fluxo de uso da plataforma, que consiste na criação de estruturas de dados, que são pequenas receitas, que contêm a lógica de negócio, de extração daqueles dados, e depois a criação de relatórios e painéis. Nós vamos ver agora como podemos fazer a importação de planilhas então. Basicamente, nós podemos fazer a importação de planilhas por meio do upload de arquivos, ou por meio do download de arquivos. Nessa funcionalidade, nós indicamos o endereço da planilha, por exemplo, o endereço HTTP ou FTP, e o sistema vai proceder o download e a importação dos dados dentro de uma base de dados interna em memory. Então vamos lá, vamos processar. Primeiro vai ser feito o download da planilha. A partir do momento que é feito o download, nós procedemos com a criação de uma tabela. Eu vou colocar aqui pedidos testes. O próximo passo é a definição de tipos de dados, já são sugeridos automaticamente com base nos tipos de dados lidos da planilha. Em seguida, nós vamos proceder com a importação. Aqui estão sendo importados cerca de 30 mil registros por segundo. Pronto, importação concluída. Essa importação nesse servidor de exemplo, que contém 4 núcleos, ela progrediu na casa de aproximadamente 20 mil registros por segundo. A partir do término da importação, nós podemos consultar a massa de dados importada já dentro da base de dados, ou podemos também partir para a criação de uma estrutura de dados e consequente definição de relatórios e dashboards. Nós vamos criar rapidamente aqui uma estrutura de dados e um dashboard em cima dessa planilha recém-importada. Para tal, eu vou apenas definir aqui quais são as informações, os campos que nós vamos utilizar como autofiltro, como região. Também vou pegar aqui o produto, a família de produtos, o segmento e o vendedor, e o canal de vendas. A partir dessa definição de informações de dimensão, métrica e filtros, nós vamos criar a estrutura de dados, que eu vou chamar de pedidos teste. E a partir dessa estrutura de dados, nós podemos, por exemplo, criar um dashboard sobre ela. Vou criar rapidamente aqui um dashboard, então, com alguns gráficos, como, por exemplo, informação de pedidos por mês. E um gráfico, rapidamente aqui, um gráfico de blocos, com os pedidos por família de produtos. Sem se preocupar muito com o layout, a qualquer momento nós podemos também arrastar os principais parâmetros de filtragem para a tela, para eles ficarem mais rapidamente acessíveis para o usuário. Mas como não é o nosso objetivo aqui agora, o layout é só a demonstração de como é fácil montar o dashboard a partir daquela planilha recém-importada. A partir dessa importação de planilhas, nós podemos também criar um agendamento a partir dessa importação. Ou seja, essa importação recém-realizada, nós podemos programar para que ela se repita todo dia, ou todo mês, toda semana ou em toda hora. Assim você vai ler os dados sempre mais recentes dessa fonte de dados externa, que é uma planilha, e jogar com uma certa frequência para dentro do nosso banco de dados in memory.